Fala pessoal, aqui é Viver de Dividendos e este é mais um vídeo da série Balanços Comentados. Bom pessoal, hoje a gente vai falar da Dover Corp. A gente está dando uma sequência aí de estudos aí e análise aí. A gente tem um artiguinho aqui no blog que fala sobre empresas de crescimento e dividendos. Para quem não conhece esse tipo de empresa, vale a pena dar uma olhada. Então tem uma listinha aqui com umas 200 e poucas empresas desse tipo no mercado americano, e a gente se comprometeu aí a tentar pelo menos dar uma analisada nas 10 primeiras aqui dessa lista. Por si só, qualquer uma empresa aqui dessas que a gente considera aí as reis de dividendos, né, são empresas que pagam dividendos por mais de 50 anos, por si só elas já são interessantes pelo fato de conseguirem distribuir um dividendo crescente, né, todo ano um dividendo a mais do que o ano anterior, por um período tão longo. Então a gente pega aí crises, pega guerra fria, guerra do Golfo, vários conflitos mundiais que tiveram, e essas empresas elas conseguiram sobreviver a diversas adversidades. Então assim, são geralmente empresas que têm um case de negócio muito, muito redondinho. Então vale a pena a gente dar uma olhadinha nelas, mesmo que a gente não tenha intenção de comprar e tal, mas vale a pena a gente conhecer um pouquinho do case de negócio de cada uma delas. A gente vai falar aqui da Dover, que é a segunda empresa. A gente já fez um vídeo anterior falando da American States Water, que é a empresa mais antiga, com maior tempo de pagamento de dividendos. Eu sempre gosto de frisar para o pessoal que não é para comprar empresa só porque está na lista aqui, gente. Isso não quer dizer absolutamente nada. Teve empresas aí que já tiveram na listas aqui como top aqui, primeira empresa, e saíram da lista. Eu acho que até eu comento isso aqui no artigo mais embaixo. Então tem que analisar a empresa como um todo e olhar o case de negócio, independente da situação. A Dover tem aqui 59 anos de pagamento de dividendos. É uma empresa que há pouco tempo comemorou na Bolsa o aniversário de 60 anos. Então, quer dizer, basicamente desde quando ela teve o IPO, ela paga dividendos crescentes. Então, empresa fantástica, que veio um dividend out dela, a média de crescimento da receita do último dividendo, 1,60, o payout que ela está hoje atualmente, e aqui a gente tem as taxas de crescimento desse dividendo, em 1, 3, 5 e 10 anos. Se vocês forem observar aqui, vocês vão ver que são poucas empresas aqui, dessas mais antigas, que conseguem manter um crescimento de dividendo assim, de 2 dígitos por tanto tempo, né? É um caso à parte que a Dover merece ser analisada. O setor que ela atua é um setor industrial, mas a gente vai dar uma olhadinha no case de negócio dela, para depois a gente prosseguir para olhar os números. Vamos lá. Esse aqui é o sitezinho da Dover. Aí falando do negócio que eu falei dos 60 anos. A empresa basicamente atua aí em 4 segmentos, que seria o segmento de energia aqui, o segmento de engenharia, de sistema de engenharia, esse segmento de energia que basicamente ela fornece, acho que, equipamentos para a indústria de óleo e gás aqui embaixo. Sistema de engenharia são basicamente esses elevadores aqui para a área automotiva. A gente tem aí na parte de fluidos, onde ela fornece esse equipamento aqui de transmissão aí de materiais químicos, né, coisas do tipo. E na parte de refrigeração, que é o terceiro maior nicho de mercado dela. Terceiro não, quarto, né, perdão. Onde ela fabrica esses freezers aqui, coisas do tipo. Vamos dar uma olhadinha aqui por alto em cada um desses nichos de mercado, né? Então a gente dá uma olhada aqui na parte de energia. Esse aqui são as marcas que ela tem aí, né? É uma empresa, mas dentro dela são várias marcas, né? Então, assim, geralmente empresas assim tem esse perfil, entendeu? Então a gente, às vezes você conhece até alguma dessas marcas, se você trabalha no ramo, mas às vezes não consegue linkar a marca a Dover, né? Então só para você, quem é do ramo aí, talvez tenha conheça alguma dessas marcas aqui. Aqui é interessante aí, quem é investidor, dá uma olhada sempre nesses produtos. O cara está interessado na empresa e tal. Entra no site da empresa,
ver o que a empresa vende, entendeu? Não sai comprando, não olhando só os números, não. A avaliação de empresa não é só simplesmente os números. Tem que avaliar como um todo, né? Aqui a parte de fluidos, a gente vê aí, essa aqui é uma fábrica dela, acho que essa aqui é a principal marca que ela tem nesse nicho. É uma empresa bem diversificada, se vocês verem aqui embaixo, eles têm escritório em quase todo mundo, entendeu? Então eles são bem assim. Isso mostra que as pessoas quando compram o produto dela vai ver isso aqui e ver que tem garantia, né? Você tem uma assistência técnica, uma rede de assistência técnica espalhada pelo mundo. Então dá uma coisa, um ponto a mais a fortalecer o case de negócio da empresa. E a gente tem aqui o último nicho, que é de refrigeração e equipamentos. Então, assim, se você gosta da empresa e tal, quer estudar mais a fundo, eu aconselho você dar uma olhada sempre no site, dar uma olhada nesses vídeos todos aqui, entendeu? Para você conhecer bem a empresa, saber o que a empresa vende, entender um pouquinho da empresa. Como a gente viu aqui, a empresa tipo tem várias marcas que ela que ela comercializa dentro de cada nicho. Certamente, deixa eu ver se eu consigo achar alguma coisa do tipo. Certamente essas marcas foram sendo, ela não desenvolveu do zero. Geralmente eles adquirem concorrência no mercado e aí eles vão com esse crescimento eles vão expandindo. Aqui, ó, é isso aqui, ó. Aquisições por crescimento de segmento. Então aqui, ó, você vai vendo, ó, quase todos os anos aí eles vêm fazendo aquisições, ó. Essas aqui são as últimas aquisições que eles foram fazendo. Então é uma empresa que é bem ativa no mercado, ela está sempre essa Rio Phonics aqui 2012, foi uma empresa que eles compraram e eu estava vendo eles falar no balanço sobre elas e tal. Eles vão agregando marcas aí no portfólio. Geralmente essas empresas aqui que a gente viu aqui, a American State Water, também é uma outra empresa que empresas que estão há tanto tempo no mercado, distribuem assim dividendos por tanto tempo, elas nunca fazem um tipo de negócio só. Geralmente elas mexem com vários tipos de negócio, porque o mercado é muito cíclico, né? Você pega uma empresa que só mexe com uma coisa, que ela pode ficar naquilo lá por muito tempo, se for um nicho mais anticíclico. Mas se for um nicho cíclico, ela precisa de estar bem diversificada, porque vai ter momentos que algum setor vai estar melhor e outros vão estar piores. A gente vai ver isso aqui no balanço dela, vocês vão entender melhor o que eu estou falando. Bom, pessoal, voltando aqui para os números, vamos só dar uma olhadinha aqui. Deixa eu ver se eu consigo dar mais uma. Aqui ficou muito zoom. Aqui acho que tá bom. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui nos números dela. Vou pegar minha canetinha aqui. Beleza. Bom, a gente começa aí sempre dando uma olhada na receita. Aí a gente vê aí que ela vem com uma receita aí de 6 bilhões em 2012 e terminou aí nesse último trimestre aí com 7,4 bilhões. Não é um crescimento assim muito grande, mas é um crescimento assim considerável. É uma coisa aceitável. Ela vem crescendo ao longo do tempo. Teve uma queda aqui em 2009, provavelmente por conta da crise, né? Quase todas as empresas que a gente analisa aqui, vocês vão ver que em 2009 tiveram algum baque. Mas o importante é que a empresa, eu sempre gosto de ver, algumas levam 2 anos para se recuperar, outras levam 3. Mas empresas excelentes, assim como essa, geralmente elas se recuperam muito rápido, entendeu? Então a gente vê ó, que a resposta foi rápida, já logo no outro ano ela voltou a crescer de novo, a quase mais ou menos próximo do que ela estava crescendo em 2008. E no 2011 ela tinha ultrapassado. Então são empresas que têm um crescimento rápido. Agora ela está enfrentando um outro momento de dificuldade aqui em 2014. Vocês vão entender o porquê. Eu vou ver se eu consigo abrir um release aí do último resultado dela. E aí vocês vão passar a entender porquê, talvez. A gente tem aqui a margem
operacional dela, que está na faixa dos 14%. Está bem melhor do que estava 10 anos atrás, então isso é um bom sinal, entendeu? Não dá para a gente comparar aqui ainda, porque eu não tenho os dados de todo o setor. Tem que dar uma olhada numa outra abinha ali, eu não vou fechar agora, para a gente não perder o raciocínio. Mas parece que a margem dela está aceitável. A gente tem aqui o lucro líquido, a gente está batendo aí na casa de 943 milhões nesse último trimestre, e sendo que foi em 510 em 2005. É um crescimento considerável, apesar de ter uma queda aqui em 2014, mas ela deu uma interrompida no crescimento dos lucros. Olha. A gente olhar o lucro por ação, geralmente essas empresas aí que pagam dividendos por tanto tempo, elas recompram muito também. Provavelmente deve vir crescendo o lucro por ação, crescendo mais do que o crescimento dos lucros como um todo. A gente tem aqui 2,50 em 2005 e ele passou para 5,73 nos dias atuais, que é um ótimo resultado. Praticamente dobrou o lucro por ação. Mais do que dobrou, na verdade. Né? A gente olha aqui agora os dividendos. Os dividendos eu sempre gosto de olhar junto com o payout, porque é uma coisa que é casada com a outra. Não adianta a empresa pagar muito dividendo, crescer muito acima do que pode e estourar o payout e não ter caixa para poder manter o crescimento. Vocês podem ver que a empresa tem um payout assim, baixíssimo mesmo. É por isso que ela consegue manter esse crescimento de dividendos por tanto tempo. A gente às vezes está acostumado, o investidor de dividendo, ele, não, eu quero uma empresa com bastante payout, eu quero que ela distribua todo o lucro de dividendos. Isso nem sempre é um bom sinal, gente. Às vezes a empresa distribui tudo e ela não consegue investir. Vocês viram tanto de aquisições que essa empresa fez ao longo do tempo? Ela só conseguiu fazer todas essas aquisições porque ela foi retendo parte do lucro dela. Se ela fosse distribuindo esse lucro todo para o acionista, ela não ia conseguir investir no próprio negócio dela, ela não ia conseguir comprar outras empresas, ela não ia conseguir comprar outras marcas e com isso gerar mais dinheiro para o acionista. Então vocês têm que ficar atento nesse detalhe. Assim, tem empresas que por característica não tem como investir mais, entendeu? No case de negócio dela. E aí ela acaba distribuindo. Eu procuro, às vezes, até evitar esse tipo de empresa. Porque eu gosto de empresa desse tipo aí da Dover, que está sempre comprando alguma coisa, sempre investindo em algum negócio, entendeu? Eu acho que isso daí é um papel importante do CEO, estar analisando essas oportunidades, entendeu? O CEO não está ali só sentado na cadeira dando ordem, ele tem que estar vendo o negócio e vendo as oportunidades que tem no mercado de forma que agregue valor ao investidor. Isso daí mostra o comprometimento da empresa com o pequeno acionista. Por quê? Não é só o grande que ganha com esse crescimento. Nós que temos ali uma quantidade pequenininha de ação, a gente cresce junto com a empresa. Então é importante que a empresa tenha um payout baixo, mas que continue distribuindo seus dividendos, mas que consiga fazer dinheiro com aquele caixa que ela foi guardando. E aí que a gente vê quando um CEO é muito bom e quando um CEO é ruim, entendeu? A gente vê empresa que a gente pega a época da Vale, que o CEO foi comprando um monte de tralha que não tinha nada a ver com o negócio da Vale, mas que não eram coisas que eram rentáveis, entendeu? Então isso daí, o que aconteceu com a Vale? A Vale passou por dificuldade, ela teve que começar a vender aqueles negócios que ela tinha a preço de banana, entendeu? Então assim, o CEO ele tem que saber analisar muito bem o que ele está comprando, né? Sair comprando também as coisas assim pela cabeça dele, de qualquer jeito e tal. Então eu acho assim que isso aí deve ser levado em conta. A gente dá uma olhada aqui na Dover, a gente vai ver que ela distribuiu 66 centavos, com certeza como era uma empresa de crescimento de dividendo, mas eu não esperava que ela fosse crescer $1 a mais, $1,06 a mais do que pagava em 2005. E o payout dela praticamente se manteve aí dentro de um nível baixíssimo, que é 39%. Ele era até menor, inclusive, era 28% aqui. Mas você vê aqui, no momento de crise, em 2009, ela chegou a levar o payout de 51%, mas ela não cortou o crescimento dos dividendos. Isso é importante, é o lance que eu falei,
que mostra o comprometimento do CEO com um pequeno investidor. Então aí a gente vê aí um crescimento do payout em 2008. Esse ano agora ela já aumentou o dividendo, já garantiu mais um ano de aumento de dividendos, e aí manteve o payout em 39. Então tem muita gordura aqui por queimar ainda. Com certeza ela deve manter os próximos anos com crescimento de dividendo. Quem está investindo nela pode ficar tranquilo quanto a esse ponto. Eu acredito que ela não deve cortar tão cedo isso aí. Como eu disse, aqui você vê o número de ações, ela sempre termina aí com menos do que quando começou 10 anos atrás, entendeu? Isso é normal, eles vão fazendo recompras, isso traz valor para o acionista, é muito bom para a gente. A gente dá uma olhada aqui no fluxo de caixa livre dela. Com tantas aquisições, ela tem que ter um fluxo de caixa positivo, certamente é isso que a gente vai ver. A gente vê aí praticamente ela está dobrando aí o fluxo de caixa livre dela, ela mantinha um fluxo de caixa de 524 milhões, ela está batendo hoje em 893 milhões. É um bom número, praticamente dobrou o fluxo de caixa. Isso veio do que? Provavelmente por causa daquelas aquisições que eu fui mostrando atrás para vocês, gente. Bom, a gente já debrulhou aqui esses números todos. Vamos dar uma olhada em alguns outros números aqui embaixo. Eu gosto de olhar as taxas de crescimento, mas eu vou olhar depois isso daqui. Vou passar a olhar essas taxas aqui quando eu for fazer a análise de fluxo de caixa, para a gente fazer o valuation dela. Aqui a gente dá uma olhada no tamanho da dívida dela. A gente vê que o endividamento dela está em 62% do patrimônio. Não é um endividamento alto, é um endividamento baixo. Eu acredito que deve ser baixo. A gente, como eu sempre falo na parte do endividamento, você não deve olhar só esse indicador, você deve comparar com o índice de cobertura de juros. Para quem não sabe o que é o índice de cobertura de juros, tem um artigo aí no blog, é só dar uma pesquisada aqui, vem aqui, bate aqui na pesquisa, digita lá, índice de cobertura de juros, que você vai achar. A gente dando uma olhada aqui no índice de cobertura de juros dela, deixa eu puxar minha canetinha que fica melhor. A gente vê aí que ele está batendo na casa de 8 pontos. 8 pontos é um bom número. Eu sempre reviso isso com vocês. Quem vê o vídeo direto deve estar de saco cheio de ouvir isso, mas infelizmente é uma coisa que tem que martelar na cabeça. Se esse índice aqui estiver abaixo de 3, a empresa está tendo dificuldade para pagar os juros. Ou seja, a dívida está afetando o caixa da empresa. É ideal que esse número esteja acima de 5. Ele está em 8, não é um grande número, assim, vamos dizer. Mas é um número que... Bom, a dívida está tranquila, gente. Pelo tamanho do patrimônio dela, eu acho que não vamos ter grandes problemas com essa dívida. Não é nem para se preocupar, não chegou nem a 5 ainda. Mas eu esperaria um número um pouco maior. Não é nada que elimine a empresa por conta disso. Eu só queria dar uma olhada aqui com vocês. Eu sempre falo aí com o pessoal de alguns indicadores e tal, e nem sempre dá para falar de todos, né, em uma análise, mas só para a gente abrir um parênteses aqui, eu vou só fazer como que a gente mede a eficiência de uma empresa, né? A gente sabe que ela está passando por dificuldades, a gente viu aqui em cima que a receita dela está caindo, a gente viu que a margem dela deu uma encolhida, etc e tal. Como que a gente consegue visualizar isso em números de forma mais fácil? Bom, a gente tem indicadores aqui, o Morningstar é uma ferramenta fantástica porque ele fornece isso pra gente. Estão em inglês, mas eu vou falar em português para ficar mais fácil, falou, gente? Isso daqui é o número de dias que a empresa leva para receber as suas vendas. Isso é um indicador importantíssimo, porque com isso aqui você consegue ver se os clientes daquela empresa estão tendo dificuldades, entendeu? Quanto maior esse número aqui é pior, quanto menor que ele esteja, melhor. Significa que a empresa vende mais à vista, entendeu? Se você for pegar uma empresa aí como o Walmart da vida, você vai ver que esse número aqui é baixíssimo. Porque geralmente o Walmart recebe à vista praticamente um dinheiro, né? Nos Estados Unidos não existe esse negócio de cartão de crédito, né? Parcelamento que a gente vê aqui é 30 dias no máximo. Mas a maioria das compras são feitas à vista. Mas enfim, o Walmart é outra análise que já foi, o tempo dele já passou. Vamos dar uma olhada aqui agora. Olhando para a Dover aqui, você vai ver que ela vem perdendo eficiência, gente. Olha só. Ela tinha aí, 57,
que era o prazo. Hoje ela está com 60 dias e esse número vem crescendo. Se você comparar com 2013, aqui ó, 2012, vem crescendo devagarzinho, entendeu? Olha só como é que veio crescendo de 2010 para cá. Você já conseguia ir medindo isso daqui, você já ia vendo que ia tendo uma dificuldade. Mas você não consegue sentir essa coisa até estourar, não tem como. Dá pra gente ter uma ideia assim, mas eu não sei se eu sairia de uma empresa porque esse número cresceu, entendeu? Mas é bom pra gente ir conhecendo um pouco o balanço e entendendo um pouquinho. Isso daqui é o número de dias que um produto fica no inventário. Vamos dizer basicamente quantos dias ele leva para poder vender o produto, entendeu? O produto, aqui a gente vê quantos dias leva para receber, a gente consegue identificar se o cliente está tendo dificuldade em pagar aquele produto que ele comprou. Aqui a gente consegue ver quantos dias ele leva com o produto no estoque. Então a gente vê como é que está o fluxo de venda, entendeu? A gente vê também que é um indicador que vem subindo, tá vendo? Então, ó, é um indicador que vem subindo, também vem perdendo eficiência nesse ponto. E aqui é o prazo que ela tem para pagar os fornecedores, é o prazo geralmente que ela paga os fornecedores. Então a gente vê aqui ó, que ela vem aumentando o prazo também com os fornecedores, entendeu? Aí é o seguinte, a gente, basicamente, se somar esses três valores aqui, você vai ter esse valor aqui, que é o ciclo de conversão do dinheiro. Por exemplo, se você somar o tempo que o produto ficou no estoque, mais o tempo que levou para receber, menos a quantidade de dias que levou para pagar o fornecedor, você tem a quantidade de dias que o dinheiro leva para voltar para a empresa. Quando você coloca um dinheiro naquela empresa, o dinheiro vai, entra no produto, começa a ser fabricado e tal, bota para vender, o cliente recebe o produto, o cliente paga aquela mercadoria e o dinheiro volta para a empresa novamente, a empresa tem que pagar o fornecedor. Então isso daqui é o ciclo que o dinheiro leva para poder voltar para a empresa. A gente vê, os analistas usam isso daqui para medir a eficiência da empresa. A gente vê que ela vem perdendo eficiência. Não chegou nos níveis que estava em 2005, mas está num nível bem ruim, entendeu? A gente pega aí, ó, 2009 que bateu 83 pontos, depois ela veio caindo, mas você vê que a empresa vem perdendo eficiência nesse conjunto. Depois eu prometo para vocês que eu vou fazer um artigo falando sobre esses indicadores de eficiência. São coisas bem interessantes que dá para a gente entender um pouco mais do case de negócio da empresa. Vamos dar uma olhada aqui em outros números aqui. A cotação dela hoje é 62 dólares. Vamos dar uma olhada na cotação aí ao longo dos últimos 10 anos. Eu sempre gosto de olhar aí para a gente ter uma ideia. O acionista que entrou na empresa há 10 anos atrás, hoje está tendo um rendimento de 82%. Ela cresceu 28 dólares nesse período. A gente dá uma olhada em 5 anos, dá 53%. Aqui a gente olha a dívida dela, né? A margem operacional, que eu falei com vocês que a gente ia olhar depois, está aqui, ó. A margem operacional dela, deixa eu pegar minha canetinha. A margem operacional dela está até um pouco maior do que a margem que está na indústria, né? Aqui é a margem da indústria, onde ela está inserida. O endividamento dela está abaixo aí do endividamento da indústria também. Então, assim, mostra que ela está com os dados assim, um pouco melhor do que os demais concorrentes, né? Bom, eu queria falar com vocês aqui. Vamos ver se eu consigo achar aqui, gente. Esse negócio do meu computador aqui é meio complicado para achar as coisas. Eu arrumo uma bagunça danada. Eu fico meio perdido. Deixa eu ver se é isso aqui. Vamos arrumar aqui. Tá. E aqui. Vou pegar aqui. Pronto. Aqui deve dar. Aí, vamos lá. Esse aqui é o último release de resultado. É o segundo trimestre de 2015. Só pra gente dar uma olhada aqui, olha que interessante. Lembra que eu falei no começo dos 4 nichos de mercado em que ela está atuando? Aqui ele mostra o crescimento orgânico de cada nicho. A gente vai ver que teve uma queda ali de 34% na energia, né? Basicamente essa queda de energia que eles justificaram foi por conta
das dificuldades em pagar não, da queda de pedidos por parte do setor de óleo e gás, perfuração de óleo e gás. É uma dificuldade que o setor vem enfrentando como um todo, né? O setor de petróleo vem passando por sérias dificuldades. A gente sabe muito bem aí que a cotação do barril de petróleo está despencando e eles vão cortando aí aquisição de máquinas, investimentos, e empresas como a Dover acabam sofrendo nesse ponto, né? Mas é o que eu falei com vocês. Empresas que distribuem dividendos há tanto tempo, geralmente elas têm um case de negócio que é bem diversificado em setores. Então, quando um setor vai mal, o outro setor acaba compensando, entendeu? Mas no caso aqui do setor energético, ele está indo muito mal, então está afetando o resultado dela como um todo. A gente tem aqui a parte de engenharia de sistemas, cresceu aí 3%. Parte de fluidos cresceu 6%, é um crescimento bem interessante. E a parte de refrigeração e equipamentos de comida, para alimentação, teve uma queda de 12%. No total, teve aí um baque de 10% na receita. Eu falei aqui, não sei se eu falei com vocês, acho que eu falei, escrevi um artigo, se não foi ao ar ainda, deve estar indo, essa semana, sobre os meus dividendos que eu recebi no mês. Eu falei sobre um problema que está tendo em todas as empresas. Um problema de conversão de moeda. O dólar está muito forte, então você vê o impacto que essas empresas, que o dólar tem nessas empresas é muito grande, entendeu? Teve uma queda de 6% aqui, ó, na parte de fluidos, porque a maioria dos clientes dela nesse setor, aí, se não me engano, estão na Europa. E o dólar, na Europa não, na China, perdão. Eu não sei se é na China ou na Europa. Eu acho que na Europa, acho que na China é a parte de refrigeração aqui. Mas enfim, o impacto na moeda está sendo muito grande. Não é só nessa empresa, são todas as empresas americanas praticamente vendem. Qualquer empresa americana vende para o mundo inteiro, entendeu? Eles são muito internacionalizados. Então o câmbio ali tem um papel muito importante. E o dólar está muito alto comparado com as outras moedas. E isso vem afetando o resultado de várias empresas, Coca-Cola, Walmart, Colgate, enfim, várias empresas globais aí vêm sofrendo com essa alta do dólar. A gente vem aqui descendo mais embaixo, a gente vai. Ele traz aqui um cenário aqui de cada uma dos nichos de mercado em que ela atua, né? A gente vê que a receita aí, ó, na parte de energia caiu 24%, uma queda expressiva, né? A gente vê aqui a receita caiu 3%, parte de fluidos, parte de refrigeração, que foi onde teve um péssimo resultado também, onde teve uma queda de receita de 522 milhões, foi para 448. Eles estão na parte de refrigeração, se eu não me engano. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tem uma marca aqui deles. Aquela marca que eu falei com vocês, essa aqui, Euphonics. Eles estão desenvolvendo aqui esse novo freezer aqui, que tem uma iluminação toda especial. Depois, se você se interessar pela empresa, dá um play aqui nesse vídeo, porque vocês vão ver que o freezer é bem bonito mesmo. Então, assim, eles estão apostando que no segundo semestre o crescimento desse setor deve recuperar aí e deve fechar positivo. Eles devem recuperar essa queda aí de 14% que teve na receita. Foram uma série de grandes clientes que não renovaram, não trocaram esses equipamentos aí de freezer, essas coisas aí, e eles devem trocar. Então, eles estão esperando aí um bom resultado aí no próximo semestre, nessa área. Aqui eles fazem projeções de capex, de fluxo de caixa livre para até o final do ano. Assim, você vê que a empresa ela tem uma governança assim, muito boa. Quando você ouve os webcasts deles, você vê que o CEO responde assim, muito objetivo, e eles são muito claros com os números, detalham tudo bem direitinho. Então, assim, a governança deles é muito, muito boa. Bom, vamos lá, para a gente finalizar aqui só, vamos dar uma olhada aqui no nosso fluxo de caixa. Fluxo de caixa, para quem não conhece, tem esse artiguinho aqui, ó. Vocês dão uma olhada lá depois.
que é um artiguinho explicando sobre o modelo de desconto de dividendos. Acho que eu abri, coloquei o link errado aqui, depois eu tenho que arrumar isso, agora que eu vi. Mas na verdade o artigo é esse aqui, gente, ó. Valor justo. Modelo, avaliação com fluxo de caixa descontado, é isso aqui. Dá uma olhada depois nesse artigo aqui, que ele vai explicando como funciona esse método de avaliação. O que eu sempre falo pro pessoal, não é para usar isso aqui como métrica para, vou olhar primeiro se a empresa está acima do valor justo, se não tiver eu não vou comprar, não sei o que. Você vai fazendo isso, você vai perder uma série de oportunidades aí de adquirir grandes empresas, entendeu? E o tempo vai passar e você vai ficar chupando o dedo aí. Então, esse aqui é para você ter uma ideia de se a empresa está muito ou pouco cara, entendeu? Mas eu não me baseio nisso aqui para poder decidir se eu vou colocar ou não uma empresa na carteira. E eu aconselho vocês a seguirem também essa mesma ideia aí. Isso aqui é uma ferramenta a mais para te auxiliar, é um número a mais. Você tem que analisar como um todo. Analisar o case de negócio, os números que a gente olhou ali, enfim, as dívidas. Não se baseia só nisso. A cotação atual dela está 62,87. O LPA dela, então, aqui é o seguinte, pessoal. Quando vocês forem informar esse LPA aí, ou EBITDA, enfim, o que você for querer colocar ali por ação, vocês têm que excluir os não recorrentes. Essa empresa ela tem muito não recorrente por conta das aquisições. Olha aqui, ó. A gente vê aí, ó, 97 centavos de lucro nesse trimestre e 1,10 de não recorrentes, entendeu? Então ela tem muito não recorrente, então tem que ficar atento aí para poder limar esses não recorrentes. Se vocês deram uma olhada aqui, vocês vão ver que o LPA dela, por ação, cadê aqui? Tá 5,73, mas não é isso tudo não, gente. Se vocês tirarem os não recorrentes aí dos últimos 4 trimestres, que vocês têm que retirar, como é que eu vou saber isso? Olha no balanço, igual eu fiz, entendeu? É a maneira mais fácil que tem. Tem alguns sites que talvez te forneçam essa informação, entendeu? Mas eu não sei se tem todas as empresas. Vamos pegar aqui 10 anos, depois a gente olha essa margem, próximos 10 anos, uma taxa de desconto de 10%. Agora vamos lá, com a taxa de crescimento que a gente coloca para esses próximos 10 anos, uma taxa de crescimento do lucro por ação. Vamos dar uma olhada aqui nas taxas de crescimento dela para a gente ter uma ideia. Aqui o lucro por ação, a gente tem aí menos 1% do ano passado, foi por conta da crise que eu já expliquei para vocês, 19% em 5 anos e 8,55% em 10 anos. A vantagem do Morningstar que ele traz uma linha com esse histórico de crescimento ao longo do tempo aqui, entendeu? Então dá pra gente ter uma ideia aí. 10 anos considerando o ano passado, qual foi o crescimento, entendeu? Então fica melhor pra gente ter uma ideia. A gente vê aí, eu gosto de usar aí o crescimento mais curto como sendo uma média mais ou menos desses crescimentos. Você dá uma olhada assim por alto e tira uma ideia. Vamos usar esse 8,50 aqui para a gente ter uma noção. Então a gente coloca aí, digamos que ela assuma aí o crescimento de 8,50 nos próximos 10 anos, o crescimento do lucro por ação. É claro, gente, que a gente está confiando que ela vai sair daquele momento de crise. Se você acha que essa crise vai durar aí mais de 10 anos, você bota aqui, ó, vai crescer 1%, vai crescer 0, não vai crescer nada, entendeu? Mas eu acho que essa crise do petróleo não vai passar muito tempo, não. Pelo menos o próprio CEO já está falando no release de resultado dele. O próprio CEO já falou que, se não me engano, acho que é Bob o nome do CEO. O Bob já disse que os pedidos estão começando a se estabilizar para esse próximo semestre. O petróleo não tem como cair mais do que já caiu, né? De acordo com eles. Então, a tendência é que se estabilize.
Então, se a gente manter uma taxa de crescimento aí de 8,55, a empresa ainda tem gás aí para fazer novas aquisições para frente, que tudo leva a crer que ela vai manter essa taxa de crescimento. A gente coloca aí, por exemplo, vamos dar um exemplo, nucleose hipótese aqui teve uma faixa aí de 6% de crescimento. Vamos colocar aí uns 3,5% de crescimento aqui para os últimos 10 anos. A gente teria aí, ó, um valor justo de $62. Ela está cotada a 62,87. Isso dá uma margem negativa aí de 1,19. O tangible book dela nem coloquei, porque o tangible book dela é negativo. O intangível dela é muito alto, entendeu? Então eu deixo zerado para não ficar confundindo muito. O valor justo dela daria $62. Está praticamente dentro do valor justo, porque essas medições que a gente faz do fluxo de caixa descontado, não só ele, como qualquer outro indicador de precificação que você for usar, de valuation, ele nunca vai ser preciso, nunca. Então você tem que ter uma margem de erro ali, entendeu? Você sabe que você não vai conseguir acertar aquele percentual de crescimento ali de 8,5 ao longo de 20 anos, é impossível, entendeu? Você joga mais ou menos uns números próximos, entendeu? Mas vamos considerar que ela não estaria uma empresa acima do valor justo, ela estaria sendo negociada pelo valor justo que ela vem apresentando de lucro. Então é uma empresa com valor justo. Beleza, pessoal? Bom, eu acho que nem sei quanto tempo eu já estou falando aqui, há 36 minutos. Eu não consigo fazer vídeo curto. Então é isso, pessoal. A gente falou aí hoje da Dover. A próxima vez a gente vai falar aí da Genuine Parts. Bom, pessoal, é isso aí. Um abraço e até a próxima.